Estou iniciando uma nova série sobre a programação de software de programação da IHM, da Delta, da série DOP100. Então o software chama DOPSoft, ok? É um software free, né? Eu já tenho até uma série sobre simulação que eu comento brevemente sobre software, porque é uma simulação de IHM e SLP, mas esse aqui é uma série, uma playlist exclusiva para programação com mais detalhes da IHM, ok? Então a versão atual do DOPSoft que eu tenho é a 4.0.0.16, ok? Ponto 30, tá aqui. Então é o seguinte, como qualquer software for Windows, né? Ele tem as janelas e tem muitas opções, então a gente vai de uma forma um pouco diferente aqui de como programar. A gente vai ter oportunidade de passar por muitos recursos, mas vamos começar aqui, olha. Então quando você abre o software, essa é a primeira aparência, a primeira janela, né? Então eu vou clicar aqui em New. Sempre tem mais opções. Aqui eu tenho New Project aqui, tenho aqui, ok? Então tem às vezes vários atalhos diferentes. Então, ó, New Project. Então a série DOP100 é a série das IHMs touchscreen da Delta, né? Então ela tem vários modelos aqui, ó. Você pode ver, vamos só separar aqui. Olha, ela tem uns modelos e todos aqui começam com todos é o número 100, né? Por isso que é a série 100, DOP100. Então a 103, 105, 107. Normalmente esses 107, 105 são as polegadas, 5 polegadas, 7 polegadas, né? Ok? E aí tem outros recursos, né? Tem as letras aqui. Mas vamos escolher aqui tudo é muito parecido, mas apenas eu vou escolher aqui uma da IHM, como se fosse essa daqui, ó. A de 12 polegadas, a 112 MX. Aqui, então aqui eu tenho a resolução dela. Ok, vou escolher essa para essa playlist, mas não muda, né? Se você escolhe outra, é só o tamanho da. E aqui a gente vai estar simulando também, né? Não é real aqui uma programação no IHM real, né? Só para a gente aprender como se programa, né? Como se usa o software, o DOPSoft. Então, assim, se eu vou começar, eu tenho o nome do projeto que eu posso colocar. Eu escolhi aqui, então, ó, vou escolher essa, ok? Esse modelo, a de 12, a 112 MX. O nome do projeto, vou colocar primeiro IHM, um nome qualquer. Aqui o nome da primeira tela, ela sempre já vem com uma primeira tela, deixa esse padrão. Você pode colocar o nome da tela que tiver, principal, main, né, aquelas coisas todas depois, mas vamos só adotar o nome default que vem. Então a primeira tela que vem, ok? Então as demais, a língua, né, você pode escolher a língua que você for trabalhar, mas a gente tem o inglês, francês, russo, né, espanhol, então eu vou adotar o inglês aqui, né? Não tem português, então é mais familiar para mim aqui, é o inglês, ok? Então eu vou dar o finish aqui, ok? Então eu vou abordar essa playlist de uma forma diferente, porque essa IHM ela tem uma forma de você simular ela em offline, simular online, né? Mas nós vamos trabalhar simulando sempre em offline, então eu consigo aprender, né? Mostrar todos os recursos para ser aprendido aqui na IHM só simulando em offline, né? Então normalmente a opção offline, você vem em projeto aqui, olha, eu tenho aqui uma simulação online e uma simulação offline. A gente vai escolher offline, que ela não depende de uma comunicação com um CLP com algo externo, não depende, ela faz só. Eu vou usar a memória interna dela, depois vou explicar isso. Então no primeiro momento a gente vai estar fazendo simulações offline. Isso que é interessante nela. Então é o seguinte, olha, eu tenho
Parti o programa, eu escolhi novo programa, escolhi HM, escolhi o modelo lá. Ela tem essa primeira tela. Então, aqui eu tenho a primeira aplicação simples aqui. Então, aqui é as janelas no Windows. Conforme a oportunidade, nós vamos aprender tudo. Ok? Nós temos os menus e os ícones de atalho. Veja aqui que eu tenho aqui, olha. Eu só tenho uma tela só aqui vai mostrar todas as telas que eu tenho, e ele mostra uma casinha que é a tela, vai ser a tela default. Eu só tenho uma agora, né? Então se eu quiser criar uma nova tela, eu posso vir aqui, clicar com o botão aqui direito aqui, e escolher nova tela aqui. Então tem vários formatos. Ou vir aqui, olha, em screen, né? Olha, se eu abrir aqui, pode ver que eu tenho, né? Tem umas opções, mas o Screen 1 está aqui. Então, se eu clicar com o botão direito aqui nessa opção, New Screen também, ok? Então, sempre vai ter formas diferentes. Então, mais fácil é vir por aqui, eu vou manter tela 2 aqui, tá? Vou manter um padrão que ele... E aqui a gente vai aprender que existem estilos diferentes, né? Tipos diferentes de screen. Vamos escolher a padrão, por enquanto, a screen. Então, aceitando o nome padrão default. Então, agora eu tenho duas. Né? Observe que eu tenho duas. Para diferenciá-las, porque agora, por enquanto, eu não tenho elemento 1, né? Eu não tenho elemento nenhum nelas, né? Eu tenho aqui a tela 1, a screen 1, a screen 2, a tela 2, e não tenho nada. Eu posso vir aqui, se você está na tela, você tem uma janela de propriedades aqui. Como só tem a janela agora, eu não estou selecionado, eu só selecionando a janela, nós estamos falando das propriedades da janela, lá do screen. Então, existe uma propriedade aqui que eu posso colocar cor de fundo, lá, o background. Vamos escolher uma cor de fundo para essa, só para diferenciar a tela 1 e tela 2. Amarelo para essa tela. Ok? Então, a tela 1 está amarelo. A tela 2, eu posso vir aqui, olha lá, é o screen 2, a propriedades, e escolher. Vamos escolher um azul aqui. Então, eu tenho as duas telas, ok? Então, se eu selecionar essa tela aqui, eu quisesse que essa aqui seja a principal, a default, quer dizer, quando eu vou executar, mesmo em offline, é a primeira tela que aparece, como se fosse minha janela principal, a default ele chama, certo? Se você vai ali aquilo, olha, ele fala assim, ó, setar como default, como padrão. Então, eu selecionei ela e falo setar. Pode ver que a casinha veio para cá. Então, quando eu fosse rodar, essa é a minha tela principal. E essa você sempre vai ter uma, voltando, ó, seleciono ela e dou dá o set como principal, essa aqui, ok? Então, ok, então se eu for rodar agora, por enquanto, então a gente vai fazer o bem básico, rodar sempre em offline. Né? Se eu não vou estar comunicando, se eu vou simular em offline, eu não vou estar comunicando com nada externo, então eu tenho que usar memórias internas da minha HM e eu vou mostrar quais são os tipos, como que eu vejo isso, ok? Porque eu só vou fazer para a gente conhecer como pega os elementos, como coloca os elementos na tela, os diferentes elementos, botões, mostradores, enfim. Tudo a gente vai fazer com a simulação offline, porque eu fico desprendido, né, de eu ter uma aplicação que está rodando junto nesse momento, porque o intuito aqui é aprender como programa, como eu coloco os elementos na tela, como que eu navego entre telas, como mexo nas propriedades dos elementos, das telas. Então, tem muita coisa para aprender usando só o método offline. Então, se eu vir aqui simular agora, ó, eu coloquei como default a tela 1. Então, se eu rodar offline agora, ó, ele rodou a tela 1. E eu não tenho nada como navegar entre telas, porque eu não tenho nada. Só partiu, só para mostrar que quando eu escolho como default, se eu vir aqui escolher como default azul, e se eu for partir, ó, clique em offline aqui, é azul que vem. Só para entender esse conceito, ok? Então, para a gente fazer uma simples aplicação inicial, ela tem, olha, vamos aqui na tela, vamos voltar aqui, selecionei a tela 1 e colocar ela como default, ok? Mas beleza, se eu vim aqui, eu tenho os elementos aqui, ó. Aqui eu tenho os elementos que eu coloco na minha tela. Os tipos de botões, os medidores, barras, e nós veremos isso, né, no decorrer da playlist. Mas vamos selecionar botões aqui. Existem vários tipos e um deles é uma navegação entre telas, ó, que é o Go To Screen.
é um botão para eu navegar entre telas. Então, olha, eu selecionei ele e vou colocar aqui, ó. Não vou mudar, eu posso vir mudar, ó, ele está selecionado, a propriedades é do botão, então tem bastante coisa para aceitar. Como eu posso vir acertar, tem uns estilos aqui pré-determinados, né? Posso escolher um estilo qualquer aqui, ó. Venha nesse primeiro momento, que eu escolhi esse tipo de botão aqui. Ó, eu escolhi esse estilo, ok? Então, mas isso tudo você tem as propriedades para trocar cores, estilo, tudo tá aqui, né? Tudo isso aqui são atalhos para facilitar. Então, beleza, eu coloquei um botão aqui nessa minha tela 2. Vou copiar esse botão, ó, dar um Ctrl C nele, vou selecionar a tela 1 e colar, né? Vou manter até a mesma cor, né? Mas agora eu não programei nada nele ainda, né? Se eu seleciono ele, aparecem as propriedades dele. Eu poderia estar escrevendo aqui, uma das propriedades dele é texto, né? Como eu tô, ó, go to vai para 2. Só para aparecer aqui, ok? E o meu da tela 2, eu selecionei ele aqui, vou escrever assim, ó, go to. Posso escrever vai para, né? Eu escrever é um texto, vai para 1 aqui. Eu só estou descrevendo, só para não ficar sem um rótulo aqui para saber mais ou menos do que se trata esse botão. Mas ainda eu não coloquei funcionalidade nele. Voltando aqui na tela 1, olha, se eu der duplo clique nele, aí ele mostra, né? Eu tenho vários ajustes que eu posso fazer, mas na primeira tela, olha só, eu posso dizer, a funcionalidade dele é go to screen, né? É saltar para a tela. E eu vou falar que tela que eu quero ir. Olha aqui, eu vou falar que esse botão eu vou para 2. E dou um OK, só acertei isso. Vou selecionar a tela 2, dá um duplo clique e ele já está dizendo que ele vai voltar para 1 mesmo, porque ele já estava configurado assim. Ok? Então, esse vai para 2, olha lá, a função vai para a tela e a tela 2. E o outro, estando na tela 2, ele vai para 1, se eu clicar. Ok? Então, se eu rodar em offline, se eu estou trabalhando offline, não preciso estar compilando, fazendo muita coisa, eu já vou simular direto, por isso que fica mais fácil, olha. Vim para a simulação, olha cá. Eu tô com a tela 1 como default, ele apareceu amarelo. Então, se eu clicar, eu sei que mudou de tela porque as telas têm um fundo diferente, né? Olha só. E eu voltei para 1. Tô na 2. Volto para 1, vou para 2, volto 1. Então, olha, eu já coloquei aqui já mostrei aqui como se coloca um botão para navegar entre telas e também como que eu crio telas. Vou voltar de novo. Então, esse primeiro vídeo é para mostrar, só ter uma ideia como que vai ser essa programação. A gente vai criar telas, colocar elementos e a gente vai trabalhar sempre simulando em offline, porque eu consigo, né? Simular offline é como simular. Quando eu coloco aqui a simulação offline, eu vendo, como se eu estivesse vendo a tela da IHM real mesmo, né? Como vai ficar os elementos. Então eu posso fazer a programação. Como eu vou trabalhar com a memória interna, eu não preciso de comunicação com nada, então eu consigo ver toda a funcionalidade só apenas usando a memória interna e configurando os elementos, tal, que nós vamos aprender. Aí numa dessas a gente está evoluindo, como a gente faz uma coisa, como faz outra, como coloca botão, como sinaliza, ok? Então assim que será abordado. E aí todas as opções, tudo que nós temos depois para setar comunicação, tudo isso a gente vai ver com o tempo, né, mais adequado. Primeiro é aprender a mexer com as telas, colocar elementos, fazer uma aplicação, fazer alguma coisa funcionar aqui, para ir depois a gente vendo configurações, mais detalhes, né? Vamos devagar, passo a passo, para ficar bem interessante aí, bem sedimentado o conhecimento. Então esse é o primeiro vídeo dessa nova playlist. Agradeço a atenção, muito obrigado.